Maravilha! Nessa aula agora nós vamos aprender a criar, né, a nossa tabela, né? Acredito que você deve estar um pouco ansioso aí para fazer isso, mas depois que você criar você vai ver que não tem tanto glamour, né, nessa parte de criação da tabela, né? Mas a gente tá, né, nós estamos aqui juntos querendo, né, chegar neste resultado, né? Não importa se o final vai ser aquilo que, nossa, nós esperávamos como tão incrível ou se simplesmente a gente vai achar normal. O importante é que a gente consiga chegar no resultado final, que é a criação da nossa tabela, né? Bom, depois que você estiver conectado, você deve estar vendo o seu banco de dados dev PHP, mas eu falei para você o quê? Ah, vamos criar uma tabela, né? Mas eu quero dar um passo anterior a este, né? Eu quero te mostrar como você cria, né? Aqui dentro uma esquema nova, né? Você deve estar se perguntando, esquema, mas eu não estou no banco, eu estou criando um banco. Aí que está a diferença, né? A gente fala do banco de dados, ele como um todo, né? A sua conexão aqui, a 127.0.0.1 na porta 3306. Este é onde está o seu banco, né? O pai, o gerenciador mais querido do seu banco todo. Mas as esquemas são visualizações do seu banco, né? Ou separações que você pode fazer aqui dentro mesmo, tá? Ao passar dos anos, você vai aprender que talvez não seja tão legal colocar um monte de esquema aqui, né? Mas se a sua administração do seu banco ou seu sistema for pequeno, talvez a separação de esquema seja algo interessante sim, tá? Depende de cada caso. Não bata aqui, né, na pedra filosofal aqui de que não deve criar um monte de esquema e também de que é errado, mas saiba que você pode, né? Então, o que eu vou fazer? Criar uma esquema, né? Para criar, eu vou apertar com o botão direito aqui e ele fala, ó, create, né, esquema, ou criar uma esquema, né? E ele me pede um nome, né? E o nome que eu vou dar é curso PHP. Eu quero colocar este nome aqui. Eu vou colocar numa cadeia de caracteres o TF8, tá? Essa cadeia de caracteres é muito importante para o seu banco, né? Principalmente a gente que está no Brasil, né? Nós trabalhamos com uma coleção de caracteres aqui diferentes, por exemplo, Estados Unidos, né? Europa e outros lugares no globo, né? A cadeia de caracteres UTF-8 com o UTF-8 geral, né? Ou UTF-8 General CI é uma boa pedida, né? Porque vai funcionar com praticamente tudo aqui, tá? Que você for fazer no seu banco, né? Então, acentuação, cedilha e assim vai funcionar muito bem, né? Então você vai colocar o TF8 com uma collection aqui, né? Com uma collection, né? De o TF8 General CI, que é mais generalista, né? Ele vai mostrar isso aqui, ó. Create schema, né? Curso PHP, default char set TF8, né? Então vou dar um apply aqui. E olha que maravilha, eu já criei, né? Uma visão separada, né? Da dev PHP, que é a que o Docker criou, né? Da que eu acabei de fazer, que é a do curso PHP. Então eu acabo já de criar uma esquema, né, aqui para mim, para poder separar o meu banco, né? Ou seja, eu poderia criar várias esquemas aqui, né? Poderia ser carrinho de compras, e-commerce é do carrinho de compras, então e-commerce, né? Blog. Então dá para fazer bastante aqui só nessa conexão que você já está, né? Então isso aqui é muito interessante. O que nós queremos agora é criar uma tabela, né? E também é muito fácil. Basta aqui na parte tables, né? Que ele está aqui, o tabelas, né? Apertar com o botão direito, né? Colocar aqui create table, então criar uma tabela, né? E ele vai perguntar qual que é o nome da tabela, né? Eu vou colocar que é pessoa ou pessoas, né? Legal. Próxima coisa que ele vai pedir, eu preciso, né, das colunas e dos tipos de dado deste banco de dados. É muito convencional que você coloque na primeira opção aqui o identificador, né? O que seria esse identificador? É como a gente identifica, né, o registro, né, no nosso banco de dados. E para exemplificar isso, eu vou até recorrer aqui ao Excel, enquanto ele está abrindo, eu vou explicando, né? Então, qual que é a ideia? Você precisa identificar um registro no banco de dados, né? Você precisa ter uma forma de identificar. E quando eu estou te falando isso, eu estou falando o quê? Que eu criei uma tabela de pessoas, certo? Vou vir aqui, ó. Eu vou melhorar aqui a visualização. Então eu tenho pessoas, né? Como é que eu identifico uma pessoa, né? Que a gente sabe, ou é RG ou CPF, né? Mas para o banco de dados é muito convencional a gente identificar as pessoas como um identificador, né? Que geralmente é um número. Veja que geralmente, tá? Porque é o que eu estou falando. Cada arquitetura pode ser uma coisa, tá? Pode ser que dependendo de onde você está trabalhando, o pessoal identifique, né, as pessoas pelo e-mail. O que não é um problema, sim.
né, filosófico, mas nós temos um problema aí talvez de performance, né, porque o e-mail vai ser uma cadeia de caractere muito maior para o banco buscar, né, quando ele executar essa consulta. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, né. Então, eu identifico uma pessoa, é a minha primeira pessoa, né, ela é o identificador 1, tá? Então estou já identificando ela. E geralmente aqui a gente tem de uma pessoa um nome, né? A pessoa tem um nome. O nome dela vai ser Michael. Maravilha. E para não alongar demais, a gente não perder muito tempo, eu só vou colocar agora a idade. Legal. Temos, né, a idade definida. Muito fácil, muito tranquilo. E aqui nós temos uma tabela. Olha que coisa interessante, né? O Excel já tinha esse poder pra gente e a gente não sabia, né? De criar banco de dados? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas de nos ajudar, né, a ter uma visualização aqui, né, de uma definição de tabela. Certo? É muito interessante isso aqui, porque a gente já pode, né, começar a ter uma ideia, né, aqui de uma tabela. Né? Isso é muito interessante, isso ajuda, tá? Na hora de visualizar a coisa, né? Então eu falo que eu tenho uma tabela de pessoas que eu identifico, né, nome e idade. Como é que eu faço isso para uma SQL? Bom, já fiz, né, pessoas, ID. Aí ele vai me perguntar qual que é o tipo, né? É muito utilizado o tipo inteiro, né? O inteiro é muito utilizado para IDs. E eu vou falar para ele que eu quero que ele seja a primary key, ou seja, a chave primária, né? A chave primária da tabela, ele está dizendo que, olha, esta é a chave, né, que vai ser utilizada, entendeu? Para identificarmos os registros que serão inseridos, tá? Uma vez feito isso, ele vem aqui, ó, cliquei aqui embaixo em chaves, indexes, e ele cria, né, um index, né, para mim de chave primária. Por que ele está fazendo isso? Para dizer, né, para o MySQL aqui, para o MySQL, que ele tem, né, uma forma de identificar esse registro, que ele use isto aqui, né, quando ele for buscar no banco, né, que essa seja a sua forma de identificar o registro. Além disso, é interessante você marcar uma opção aqui que se chama autoincrementável. Eu marquei aqui, repare que aqui embaixo ele mudou, né? Também, quando eu marquei, fez uns checks aqui para mim, tá? O que é esse autoincremente aqui para mim? Eu vou fazer o quê? Eu não quero que toda vez que eu inserir uma pessoa, eu tenha que inserir o identificador dela, né? Pensando no mundo real, nós temos que fazer isso, né? Se você pensar que um sistema... Vamos fingir que o sistema não faz isso, melhor, tá? Vamos fingir que quando eu crio uma pessoa lá no sistema do governo, eu tenho que colocar o RG, o CPF dela, né? Vou ter que fazer isso, não o sistema. Então imagina, eu vou ter que toda vez que uma pessoa nascer, que eu for atribuir um documento de registro a ela, eu vou ter que ver o último registro que eu fiz, né? E ter que ser um número maior ou diferente do que esse. Ia ser uma maluquice, né? Ficar fazendo isso, né? Ia dar muito trabalho, tá? O legal é deixar o próprio banco fazer isso. Então, por isso, autoincrementável, né? Então, toda vez que eu inserir aqui, né, uma pessoa, né, que essa é a ideia, o banco resolva para mim a identificação, certo? É isso. Aqui, voltando, nós falamos que tem um nome, né? Então, nós vamos falar que a pessoa tem um nome. Ó. Escrevi que a coluna é nome. Ele está falando aqui para mim um varchar de 45. O que seria esse varchar de 45? É caracterzinho por caracterzinho. Então, M-I-C-H-A-E-L. Tá vendo? Cada um desses é um caractere. Para o nome da pessoa, não acredito que vai ter um nome tão grande, eu vou colocar 200, tá? E vou marcar uma opção logo aqui, ó, que se chama not null, né? Ou seja, não aceito que o nome não seja passado. Ou seja, toda vez que alguém for colocar uma pessoa no banco, perfeito, ela tem que passar o nome. Esta é a regra. Voltando aqui, nós falamos que vai existir uma idade, que vai ser um inteiro também, not null. Perfeito? Ou seja, tem que passar a idade, né? Agora que eu fiz a minha tabelinha de pessoas, né, nós queremos saber como, né, criar, né, ela. Bom, agora é fácil. Aqui no cantinho ele tem, né, um apply, ou aplicar, que quando eu clico, né, ele fala, olha, eu vou executar isso aqui no banco, né, para você. Certo? Ou seja, por mais que você escreveu tudo aquilo, quando ele executa no banco, ele está utilizando o que nós chamamos de SQL, né, que é a linguagem que o seu banco de dados entende aqui, né, para criar as coisas.
Ele está dizendo, eu vou executar isso, você concorda? Você fala, concordo, apply. Quando eu faço isso, ele fala, olha, eu executei o SQL. Vamos fechar aqui, vou fechar aqui, aqui também. E vou clicar aqui no cantinho no atualizar, aqui, caso não mostre essa seta, tá? Vamos clicar aqui e olha só, eu tenho a tabela de pessoas, né? Se eu apertar com o botão direito nela aqui, né, e der um Select Rows, ele já executa, né, a minha tabela de pessoas aqui. Por enquanto não tem nada, né, ela está vazia, né, está sem nenhum registro. E aí, como é que a gente faz, né, para fazer o insert na tabela e essas coisas? É na próximas aulas a gente vai falar disso, tá? Por enquanto, qual que é a ideia aqui inicial? A gente saber como cria as coisas. Essa é a nossa ideia inicial, tá? Bom, a gente pode criar sim, tá? É uma forma. Porém, lembra que eu falei para vocês que tem uma outra que eu acho um pouco mais interessante de fazer? Que é qual? Você vai voltar aqui na casinha, tá? Que é a home. Vai clicar aqui ao lado, onde tem os modos. Vai clicar em mais. Vai colocar que você quer adicionar um diagrama. Clica 2 vezes. E ele vai abrir aqui, esta opção, tá? E agora, o que eu vou fazer inicialmente? Vou vir aqui no canto, apertar o botão, editar esquema. Ou seja, lembra que eu já expliquei para vocês, para você, né, no caso, sobre as esquemas do nosso banco? Então, quando eu aperto aqui e por algum motivo o meu MySQL Workbench aqui está com algum problema, eu vou pausar aqui o vídeo para descobrir. Bom, eu já retomei aqui, né? Eu pausei o vídeo para você não ficar vendo eu tentar descobrir o que aconteceu, né? A única coisa que eu fiz foi fechar o meu MySQL Workbench novamente, né? E no meu caso, eu não sei dizer o porquê ele deu esse bugzinho, eu tive que clicar aqui no canto aqui, nessas janelinhas, e ele voltou pro estado padrão dele, tá? Deve ter sido algum probleminha aqui com o layout dele. Não é convencional fazer isso. Legal. Então, eu apertar aqui o de editar o esquema, ele vai abrir essas opções. Eu vou colocar um banco de dados novo, né? Eu vou colocar aqui que é o banco de... Eu vou colocar que é um e-commerce. Certo? Ele é um e-commerce. Ele já está o TF8 de NRCI. Eu vou dar Enter aqui, legal. E ele já editou, ó. Virou o e-commerce aqui para mim. Agora, aqui, eu quero fazer o quê? Criar uma tabela. E no MySQL Workbench aqui, nesse modelo aqui, designer da coisa, né? Eu clico aqui no cantinho, onde está escrito, né? Place a new table, ou seja, coloque uma nova tabela. Eu vou clicar, ó, ele já vai ter aberto essa opçãozinha que eu posso puxar aqui, ó. Então aqui, eu já começo a ter uma forma mais visual do meu banco, né? E para eu editar a tabela, que é o que nós queremos aqui, né? Eu vou clicar 2 vezes nela, ela vai abrir aqui, ó. Lembra, né? A gente já viu isso aqui. É muito parecido com o que nós fizemos lá, né? Então aqui eu vou fazer a mesma configuração. O nome da tabela é pessoa, ela tem um ID, autoincrementável, um tamanho de 200, not null, uma idade que é um valor de inteiro, not null. Maravilha. Qual que é a diferença que está aqui, né? Eu não tenho o apply, né? Repararam? Eu estou sem apply aqui. E por que eu estou sem este apply? Porque a ideia aqui, né, desta opção, é que eu não aplique direto, né, o que eu estou fazendo. E sim, eu veja, né, de uma forma mais visual, né, as coisas. Tá vendo aqui, ó? Então eu já tenho, né, a minha tabela de pessoa, ela está criada aqui, como eu desejo que ela esteja, né? E com os meus valores definidos. E o que é melhor, eu estou vendo, né? Tá mais visual a coisa. Você vai perceber que quanto mais o seu banco cresce, melhor é esta ferramenta para o seu dia a dia. Por quê? Lembra que eu falei que quanto mais visual, melhor a coisa? Olha só, ele tem uma opçãozinha bem aqui no canto, né? Que ele chama de Layer, ó, que eu vi aqui, que vai me permitir organizar mais, né? Este meu banco de dados. Então aqui eu vou falar que são as tabelas sobre pessoa, certo? Não é um nome muito legal, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então essa tabela sobre pessoas. E se eu quiser criar outra tabela, né? Olha só, já sabemos, né? É só clicar aqui. Vou colocar ele aqui no canto. Vou falar que é a tabela de produtos. Produto tem um ID.
autoincrementável, tem um nome do produto e um preço. Não vou avançar muito para a gente não perder muito tempo aqui. Colocar um double nele e tá maravilha. Vou fechar. E olha só, já estou, né, vendo aqui, né, de forma visual, né? E se eu quiser separar ainda um pouco mais, eu vou escrever aqui produtos. E com isso, né, eu tenho uma separação visualmente melhor, né? É mais fácil da gente ver onde está as tabelas, né? Bom, agora o que nós queremos fazer, né, é criar, né, essa esquema no nosso banco. E para isso, você vai vir em banco de dados ou em database, se tiver em inglês aí, né? Aqui, né, perto das ferramentas e model, né? E você vai fazer um for all engineer, ou seja, eu quero pegar esse meu modelo aqui gráfico, assim dizendo, e fazer ele se tornar, né, a minha esquema, né? Então eu vou falar que eu quero fazer isso na conexão local, né? Vou dar continue. Vou falar para ele incluir, né, os scripts que estão ali. Tem outras opções aqui que são referentes a dropar e outras questões que a gente não quer ver agora, né? Agora não precisa você se preocupar com isso. Vou apertar aqui em continue. Ele vai falar que vai exportar, né, para o MySQL as tabelas dos objetos. Eu vou apertar aqui em continue. Ele está me mostrando, né, o que ele vai fazer no banco e eu vou apertar aqui continue, ó. Então ele vai executar essas opções e a gente vai voltar aqui no nosso banco e repare que ele está aqui, ó. Agora, e-commerce, tabelas, pessoa e produtos. Já aprendemos que se eu clicar aqui e fazer o selectzinho, né, eu posso vir aqui também e fazer os inserts, né? Então, teste 18, apply, vou executar novamente e temos aqui produtos, botão direito, select, teste 12, apply e maravilha. Eu já tenho tudo funcionando. Essa maneira, ela é interessante, né, por vários fatores, né, que você já percebeu, visualmente, dá para fazer, o que eu faria lá aqui também. E além disso, né, eu posso exportar, né, isso aqui, ó, para um PNG, um PDF, né, e eu, com isso, teria uma visão do meu banco, né, eu posso até mostrar isso para alguém que esteja querendo validar o banco antes de criar, né? A gente pode ver aqui como é que está a estrutura do banco inteiro, vai ser fácil, né, da gente visualizar ele, porque ele vai estar dessa forma visual, né? Então, como você pode perceber, nós temos os dois jeitos ali de criar, poderíamos até dizer que existe uma terceira, que é você mesmo escrever o SQL, né, do Create Table, o que eu não vejo problema se você quiser fazer assim também. Mas dos três eu gosto desta maneira que eu estou mostrando porque acredito ser mais fácil de você conversar com outras pessoas para validar, né? Se o banco tá funcionando como você funcionando, não, perdão, né? Se vai funcionar como você acredita no futuro, né? Então é uma forma interessante, né, de criação de esquemas e tabelas, né? E eu acredito que seja mais fácil. Bom, essa aula foi um pouco mais longa, né, e precisava ser um pouquinho porque a gente precisa ver esse começo, né, de criação, e na sequência a gente vai colocar um pouco de mão na massa. Eu aguardo você na sequência e um grande abraço.